Oi, pessoal. Quando no ano de 2020 eu vim aqui no canal falar a respeito das possíveis perspectivas para o ano de 2021, eu acabei associando este ano ao Arcano 21, que é o louco do tarô, e ao planeta Plutão. Talvez muitos de vocês tenham achado estranha essa minha analogia, pelo fato dela fugir um pouco daquilo que convencionalmente se vê nos canais aqui do YouTube. Porém, passado algum tempo, vocês devem ter percebido que havia uma certa lógica em tudo isso. 2021 foi um ano desafiador. 2021 foi um ano onde todos nós tivemos muitas perdas, nós tivemos que lidar com muitas inseguranças, nós tivemos que lidar com muitas incertezas. Foi um ano onde realmente todos os nossos limites acabaram sendo desafiados. E nós tivemos, a partir disso, que revisar uma série de valores, uma série de questionamentos. Plutão faz aquilo que está escondido vir à tona, e esse ano foi um ano de profundas revelações. Muito daquilo que a gente não imaginava acabou vindo à tona, e nós tivemos que rever, talvez, conceitos que a gente vem trazendo há muito tempo, e nós tivemos que lidar com a insegurança, com o inesperado, durante praticamente o tempo todo. Em termos planetários, nós tivemos os grandes fenômenos dos vulcões pipocando por toda parte, e agora mais recentemente a questão dos ventos, como nós vimos aqui no Nordeste brasileiro, mais na Bahia e também nos Estados Unidos. Ou seja, a natureza em fúria, nos mostrando que ela está agitada, nos colocando em estado de alerta diante do inesperado. Isso acabou sendo a tônica desse ano todo. Plutão realmente é aquele que revira as profundezas, revira aquilo que está escondido, as nossas inseguranças, e foi isso que realmente aconteceu. Astrologicamente falando, a gente vinha de um movimento planetário bastante intenso, que ocorreu no ano de 2020, depois em 2021, de certo modo, ele acabou se repetindo, porque os planetas envolvidos, eles entraram em processo de retrogradação, ou seja, havia um encontro em 2020, depois começou uma dispersão, depois novamente eles retrogradaram, se encontraram novamente, e agora no final de novembro, ou em meados de novembro mais ou menos, esses movimentos eles já tendem a não acontecer mais. Os planetas vão começar a seguir os caminhos deles e não vão se encontrar mais da mesma maneira intensa como aconteceu no passado. Isso significa, no meu entender, que o pior já passou. Embora a gente veja nos canais por aí muitas previsões catastróficas, eu sinceramente acredito que essa parte já tenha passado. Porém, o que acontece? Quando termina uma chuva, quando termina uma tempestade, e a gente fica recolhido durante todo esse tempo, e no momento em que essa tormenta se acalma, a gente vai sair de casa e a gente vai ter consciência daquilo que realmente aconteceu do lado de fora, aquilo que a gente não estava vendo. A gente vai tomar consciência dos estragos, daquilo que precisa ser refeito, daquilo que precisa ser revisto e daquilo que realmente aconteceu enquanto a gente não estava vendo. Eu acredito que o ano de 2022 vai ter essa tônica. 2022, dentro da nossa analogia, a gente pode associar o Arcano 22, e o Arcano 22 é um arcano conclusivo, é um arcano onde a gente toma consciência de todo o caminho que foi percorrido pelos arcanos anteriores. Ele representa o final de um ciclo e o começo do preparo para um outro ciclo. Então eu imagino que esse ano seja um ano onde a gente vai tomar consciência de muita coisa que a gente não imaginava, muita coisa que a gente não percebia, muita coisa que ficou oculta no momento em que a gente esteve recolhido,
e que agora é necessário que a gente compreenda, que a gente perceba, para que a gente possa passar para a etapa seguinte. Este ano vai ser um ano regido por Mercúrio, oficialmente, e por Lua, ocultamente. Mercúrio, como nós sabemos, significa comunicação. E essa comunicação, na verdade, ela está relacionada a várias maneiras, a vários planos. O Mercúrio, mitologicamente falando, ele é o mensageiro dos deuses, mas também ele é o deus dos ladrões. Ou seja, tudo aquilo que está escondido, todas as falcatruas e coisas desse tipo, estão sob a regência de Mercúrio. Então, é um momento em que a gente precisa aprender a lidar com a informação de modo a que a gente não seja enganado. Ou a gente precisa ter uma consciência a respeito da importância da maneira como nós nos comunicamos com as outras pessoas e também como nós nos comunicamos com o nosso eu interior, já que Mercúrio também acaba sendo relacionado a esse mistério. Todas as questões mercurianas estarão, portanto, em foco nesse ano que a gente vai atravessar, e é importante que a gente veja no nosso mapa natal como esse planeta Mercúrio se encontra, para que a gente possa ter uma previsão do trabalho que cabe a cada um de nós nesse período. Lua, por outro lado, significa as nossas emoções, significa a nossa nutrição, significa o colo da mãe para onde a gente corre no momento em que a gente se sente inseguro. Lua tem muito a ver com questões ligadas ao passado também. Ou seja, nós estamos falando da comunicação racional de um lado, por outro lado, nós estamos falando das nossas emoções, nós estamos falando do nosso passado. Vocês percebam que é bastante interessante essa combinação, um momento em que mente e emoção pedem para ser colocados em equilíbrio. É um momento em que vai exigir muito que a gente perceba esses nossos dois pontos, em que a gente aprenda a lidar com a nossa comunicação, tanto racional, com a nossa comunicação emocional, para que a gente possa compreender melhor os desafios que nos aguardam durante esse período. Logo no começo do ano, nós vamos ter uma mudança do eixo nodal, que é uma coisa que eu acho bastante interessante e bastante importante. O eixo nodal ele sempre vai representar, no meu entender, alguma coisa a qual a gente tem uma tendência a se apegar e alguma coisa que precisa ser transmutada. A gente esteve, durante esses últimos meses, um eixo nodal ele dura 18 meses, mais ou menos, em cada eixo de signo, Ele esteve em Sagitário para Gêmeos. E agora, em janeiro, nós vamos ter o eixo passando de Escorpião para Touro. O que significa esse eixo? Escorpião significa manipulação, Escorpião significa medo, Escorpião significa culpa, Escorpião significa todas as nossas inseguranças. E esse eixo ele representa o quê? A necessidade da criação de uma nova escala de valores, de um novo conceito, um novo padrão de fé que seja positiva, que nos leve adiante naquilo que nós pretendemos, naquilo que nós almejamos para cada um de nós. Esse eixo touro-escorpião é chamado do eixo da morte, o eixo das transformações, eixo dos valores. A gente pode vê-lo de várias maneiras, mas na verdade é um dos eixos mais dramáticos do nosso cenário astrológico, porque é aquele que nos obriga a transformações mais profundas. Escorpião significa aquilo que eu preciso deixar, aquilo que eu preciso abrir mão. E ao mesmo tempo, como eu já disse, as questões de manipulação. Por que eu manipulo? Porque eu não quero perder, eu não quero abrir mão daquilo. Então, quando a gente fala razão, emoção, as questões ligadas ao medo da perda,
as questões ligadas à transformação, à morte de tudo aquilo que é necessário, a gente já começa a perceber a ambiência que vai ter durante esse ano de 2022, que é um ano, né, volto a dizer, onde muito será exigido para que a gente realmente entenda tudo aquilo que aconteceu ou o que está por trás dos acontecimentos, e a gente compreenda principalmente a grande transformação que nos é exigida. Caso contrário, se a gente não fizer isso, a gente vai ter que fazer na marra. Não tem jeito, né? Aquilo que a gente não faz por bem, a gente vai ter que fazer por mal. E o fazer por mal significa as perdas, as inseguranças e tudo aquilo, né, que essas questões acarretam. Aqui no Brasil, nós temos esse eixo touro-escorpião associado às questões ligadas à nossa república, já que a república ela é escorpiniana. Ou seja, nós teremos um ano bastante atribulado, talvez essas questões ligadas ao que estava escondido, às inseguranças, a todos esses aspectos que eu acabei de citar aqui, eles têm uma evidência muito grande no tocante às questões governamentais, no tocante às questões ligadas às mídias, no tocante ligado às questões relacionadas às eleições que a gente vai ter. Ou seja, né, essa ideia desse ano conclusivo, esse ano que nos leva a muitas transformações, ela acaba sendo reforçada, assim, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo do país. Vocês percebem que, astrologicamente falando, não existe mais nada, porém o que fica é o medo, é a insegurança, como consequência de tudo isso que a gente passou, e talvez a possibilidade de que a gente, por conta desse medo, por conta dessa insegurança, a gente seja emocionalmente manipulados para que a gente seja levado ou conduzido para este ou aquele caminho. É muito importante, então, que a gente perceba essa questão. A comunicação ela pode ter tanto bom quanto mau uso, né? E as nossas emoções elas estarão bastante ativadas nesse tempo por conta disso, por conta da regência lunar, por conta do nó do Sul em Escorpião. Ou seja, é um momento que requer muita vigilância dos sentidos. Vai ser um ano onde será necessário que a gente pense muito antes de julgar, antes de falar, que a gente pense muito antes de agir, que seja um ano onde a gente procure conciliar a razão, a emoção com a espiritualidade. Porque Plutão também representa, como o Senhor das Profundezas, ele representa o domínio dos reinos interiores. Ele representa o contato com aquilo de mais profundo que nós trazemos dentro de nós. Realmente, como dá para perceber, 2022 nos assinala um grande desafio a ser superado. E, já que nós estamos aqui, não nos resta outra coisa a não ser aceitar esse desafio e procurar vivê-lo da maneira melhor possível, procurando extrair dele todos os aprendizados, procurando continuar crescendo dentro dessas condições, dentro dos desafios que nos serão dados, para que a gente possa finalmente cumprir aquilo que a gente tem a fazer nesse plano, que é adquirir sabedoria e consciência através do aprendizado. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado e até mais.